Oi, 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 oi. Vou ter que ficar assim, ó, praticamente. Porque eu tô em dois momentos ao mesmo tempo. Eu tô lá no YouTube e tô aqui no Instagram com vocês. Primeiro, eu quero falar uma coisinha muito bacana pra vocês, que é o seguinte. Mudei o horário. Exatamente. O chazinho agora não vai ser mais bem o chazinho. Se bem que sempre é bom tomar um chazinho depois do jantar, uma coisinha mais calmante, né? Pra gente relaxar um pouquinho mais, pra gente poder estar conversando um pouquinho mais. Mas eu quero agradecer porque várias pessoas vieram me pedir justamente para poder, para poder falar um pouquinho sobre vários temas, né? E mudar o horário, porque o meu horário era 4 da tarde. Depois essa gravação é feita, transmitida lá no YouTube, que eu também estou fazendo aqui ao vivo pelo pessoal do YouTube. Então tem uma galerinha no YouTube, uma galerinha no Instagram. E aos poucos vão vir. E depois aí também é compartilhado, é bem mais tranquilo, né? É o seguinte, ontem o tema foi hipnose, foi meditação, desculpa. Hoje eu vou falar de prótese de joelho. Como que a fisioterapia pode intervir, o que é a prótese de joelho, né? Por que, né, desse tema. Então, na verdade, eu vou falar desse tema porque a mamãe colocou uma prótese de joelho. Exatamente. E a prótese de joelho nada mais é do que a antiga artroplastia. Exato, aquela cirurgia antiga, né? Que quando você tem as cartilagens todas desgastadas lá, ele vai substituir aquela articulação. Na verdade, o pessoal tem um pouco de medo da cirurgia da prótese. Ao meu ver, dependendo do tipo do paciente, se é um paciente muito ativo, é um paciente que o joelho está incomodando muito, articulação muito desgastada, ligamento já rompido, né? Com dificuldade em fazer rotações, com dificuldade na marcha, né? Paciente novo, tão novo que eu falo assim, dentro da expectativa de vida atual, né? Então é um paciente que vai tentar o tratamento conservador, que é o primeiro passo. Tem o tratamento conservador, e eu falo que eu sou fisioterapeuta e eu já peguei vários pacientes em que eu mesma orientava a conversar com o ortopedista para ver a possibilidade, né, de estar realizando a prótese. Porque depois chega numa certa idade que não vai conseguir colocar a prótese e aí vai continuar na mesma, né? Não que a fisioterapia com o tratamento conservador não poderia dar uma qualidade de vida para quem tem uma articulação desgastada, até pode, mas dependendo do paciente, é um paciente muito ativo, um paciente que a qualidade de vida mesmo social está caindo, né? Um paciente que está deprimindo porque não consegue fazer mais aquilo que fazia antes, pela limitação tô tirando minha pulseira, não faz muito barulho, pela limitação do joelho, é indicado a colocação da prótese. A prótese, hoje os convênios estão liberando, né? Lógico, com todo aquele relatório médico e tal. Mas como que é feita a prótese de joelho? Nada mais é do que a substituição das cartilagens. Então você vai imaginar, você tem um fêmur aqui, que é aquele osso grandão, ele vai encaixar a tíbia aqui e a fíbula na lateral. Então vai cortar as cartilagens, né? E vai colocar o dispositivo metálico. Literalmente a cirurgia, é lógico que tem o material dos ortopedistas e tal, mas a cirurgia é bem punk, né? Vai serra, furadeira é modo de dizer, né? Voa osso, mas retira aquela cartilagem toda gasta, um pedaço do osso mesmo, coloca-se a prótese metálica e aí o paciente fica ali com aquela articulação de metal, né? O tempo de duração dessa prótese hoje, ela varia aí em torno de 14 anos, 17 anos, vai variando, né? Lógico que depende muito da idade, do procedimento que foi realizado, né? Mas é uma cirurgia muito
não vou falar simples, tá? Lógico que ela não é simples, mas é uma cirurgia que o resultado dela é muito satisfatório se for feito pós-operatório correto, né? É um resultado que dá muita satisfação para o paciente, uma qualidade de vida absurda, né? Dá a impressão até que não tem nem dor, não tinha nem joelho ali, porque agora fica com o joelho literalmente novo, né? Essa cirurgia dura em torno de mais ou menos 2 horas. Normalmente é feita com aquela anestesia RAC, né, a RAC medular, né, que aí fica toda a parte dos membros inferiores anestesiada. E é uma cirurgia que o ideal seria o paciente ficar em repouso logo depois dela umas 12 horas sem levantar da cama, né, por conta da anestesia, por conta ali do tempo cirúrgico e tal, enfim. A recuperação, que é o pulo do gato. A recuperação, deixa eu dar um oi pra galera aqui, que é o pulo do gato, por quê? Porque quando ela é muito bem feita, aí pronto, tá resolvido. Agora, se ela for mal feita, você vai prejudicar o paciente e ainda vai prejudicar o cirurgião que ficou lá um tempão fazendo aquela cirurgia para, no pós-operatório, dar problema, né? Então, quando que é feito a fisioterapia? Imediatamente pós-cirúrgico, que a gente fala um dia no pós-cirúrgico. Tá no quarto, já tá o paciente na cama lá, enfaixado, o fisioterapeuta já entra ali com as fases que a gente chama de fases hospitalar do tratamento. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a gente ainda tá vivendo no mundo muito assim de não movimentar quando tem dor, né? Falar assim, ai, fica acamado, ai, vai descansar porque acabou de fazer uma cirurgia. Não, precisamos de movimento. Movimento. Se não movimentar, o pós-cirúrgico vai ser ruim. Fisioterapia imediata vai ser o quê? Trabalho respiratório, sério, de verdade. O paciente fica acamado, né? Vai ficar ali com pouco movimento. Então, se a gente não trabalhar respiração, movimento de tronco, expansão pulmonar e tal, a probabilidade desse paciente começar a ficar muito acamado, acumular secreção no pulmão, vir a ter uma pneumonia é maior. Até porque a gente está falando de pacientes teoricamente idosos, não que jovens não façam, né? Enfim, mas a grande maioria já são pacientes com uma articulação muito mais gasta, né? Mais assim, sofrida. E por conta disso vai precisar do trabalho respiratório. Bom, a fisioterapia, como eu falei, iniciar, eu tô olhando pra cá e pra cá porque são 2 câmeras, tá bom? Logo depois, logo de imediato, primeiro dia. O que nós vamos fazer no primeiro dia? Ali, mobilização de tornozelo. Tornozelo é para circular o sangue, porque senão fica aquele sangue todo contido ali e aí pode gerar um problema vascular, trombose. Então, mobilização de tornozelos, de preferência ativo, pedir para o paciente movimentar. Trabalho respiratório. Isometria de coxa. O que é isometria, gente? O que é isometria? Movimento ou contração muscular sem movimento. Então, tá aqui meu bíceps, vamos fazer com a mão que fica mais fácil, né? Se eu fizer isso aqui, ó, é uma contração com movimento, né? Eu tô movimentando meu corpo. Contrair sem movimento é você travar, tentar movimentar e ele fica rígido. Se eu empurrar aqui não vai, se eu empurrar aqui não vai. Então ele tá com uma ação muscular, né? Mas sem movimentar. Então a gente faz isso com as pernas, aonde foi feita prótese mesmo, para ativar quadríceps, para ativar músculos adutores, laterais, posteriores de coxa. O paciente vai poder ficar em pé no primeiro dia? Dependendo do paciente, até pode, mas sem colocar o peso na perna operada. Então, solicita-se ali aquele andador ou muleta, né? Solicita-se algum artefato com que ele possa ter segurança para ficar em pé, porque ficar em pé para ele é muito bom, né? Vai trabalhar todos os músculos antigravitacionais, coluna, melhora a expansão pulmonar, melhora o retorno venoso, melhora o metabolismo, né? Então,
no primeiro dia pós-operatório, se puder, já põe para ficar em pé, sem botar o peso do corpo na perna operada, tá bom? Ficar sentado beira-leito, né? Movimentar braço, movimentar articulações das mãos, fazer o sangue circular. Muito bem. Isso a gente está falando de um pós-operatório imediato. Normalmente, um paciente de pós-operatório imediato, ele vai ficar ali em torno de 3 a 4 dias, né, no hospital. Se tiver tudo bem, liberado para casa, né? E aí o que a gente vai fazer em casa? Exercícios e orientações. Exercícios de flexão e extensão do joelho. Não, peraí. Ah, sim, super importante. Pós-operatório imediato, óbvio, analgésico, que o médico está passando, e gelo, né? O gelo é o anti-inflamatório mais potente que a gente tem aqui na fisioterapia, né? Então o gelo, pós-operatório imediato mesmo, gelo. Se ele estiver com muita faixa, não adianta você botar 20 minutos de gelo ali com uma camada de faixa desse tamanho. Então, se puder diminuir as faixas e você poder botar o gelo próximo da lesão, melhor. Não pode, vai ficar 1 hora aquele gelo ali, porque até a temperatura chegar, vai esfriando as camadas e até chegar na articulação, vai levar um tempinho. Isso parece bobo, mas é importante. Sabe por quê? Porque eu já vi vários pacientes falando assim, a gente colocou 20 minutos, como foi orientado. Aí quando você olha, tem aquela camada de faixa, e gases, e algodão, enfim. Então você olha e fala assim, olha, na verdade nem chegou, nem gelou, né? Então precisa colocar pelo menos ali 40 minutos até 1 hora com aquele gelo, até a temperatura chegar onde tem que chegar, leva um pouquinho mais de tempo. E esse gelo é o tempo inteiro, então eu coloco assim de 2 em 2 horas, 40 minutos a 1 hora com a camada grossa, camada fina de proteção, 20 minutinhos ali de gelo. O gelo vai ser o seu melhor amigo ali no pós-operatório imediato, ou até ir para casa, o gelo vai junto, só que a gente vai espaçar um pouquinho mais. Temos que lembrar que o gelo é um anti-inflamatório, que além dele diminuir a inflamação, e como é que ele diminui a inflamação? Diferente do medicamento, o gelo, ele não diminui a inflamação em nível cerebral, ele não vai lá e fala, olha, diminui lá, né, toda aquela parte química lá de inflamação. Não, ele atua com uma vasoconstrição local, ele gera uma vasoconstrição, faz com que diminua a temperatura local e aí você diminui o metabolismo, diminuindo a inflamação. Então é muito importante o gelo por essa mecânica vascular que ele vai promover, por essa diminuição metabólica ali local da inflamação, para evitar que fique com muito exudato, né, com muito agente inflamatório ali, que dá o edema, o calor, a dor, né? E como ele diminui a sensibilidade, ele diminui a dor. Então o gelo é fundamental. O gelo é muito bom mesmo. Então, até a saída hospitalar, gelo nesse paciente ali, movimentos de tornozelo, isometria de quadríceps. O pulo do gato dessa cirurgia não é a flexão, é a extensão completa do joelho. Fica atento, não é a flexão, é a extensão completa do joelho. Porque a flexão ela já vai ficar um pouco mais limitada, né? Mas o paciente vai ter uma amplitude boa de flexão? Vai, mas a gente tem que ganhar toda a extensão nesse primeiro processo de cicatrização. Temos que lembrar que cicatrização é como se fosse assim, eles vão jogando fibras, né, fibroblastos e tal, vai embolando aquela cicatriz, e que se eu não movimentar, ela vai ficando rígida, ela fica dura, ela fica meio que moldada no ângulo que você deixar, entendeu? Então, por isso a importância de deixar a perna pender. Pender que eu digo assim, para esticar, eu vejo muito quando eu vou no hospital, os parentes, ai, coitado, deve estar com dor, enfia travesseiro debaixo do joelho, é com aquele joelho assim, com aquele montinho. Não, na verdade você pode até botar o travesseiro no tornozelo, para o tornozelo ficar em pé e você favorecer essa queda do joelho aqui, fazendo uma extensão, né? Quanto mais extensão para ele, vai ser melhor.
temos que lembrar que teve alta, beleza? Beleza, teve alta, vai para casa, ok. Orientação em casa, movimento de joelho. E até onde que eu vou movimentar esse joelho? Gente, movimentar o joelho, que a gente fala que é uma disfunção articular, ou seja, você está modelando essa cicatriz, não adianta nada você não chegar naquele limite do estiramento ali da cicatrização, certo? Então, o que a gente fala para o paciente? Ó, vou imaginar que minha mão aqui está doendo e eu tenho que fazer esse movimento aqui. Então, eu vou dobrando, passivamente o próprio paciente faz com uma faixa, ele pode botar no tornozelo a faixa e vir puxando, ou o fisioterapeuta que estiver acompanhando, claro, com exercício passivo. Você dá um oi aqui para Denise, muito bem. Bom, nesses movimentos, ele vai chegar no limite, chegou no limite, opa, doeu, eu volto. Esticou, doeu, eu volto. Não é pra gente chegar naquela dor assim, eu acho que vai doer. Não. Ou, sou super machão, eu vou arrebentar isso aqui. Doeu e quando voltou ele continuou doendo. Aí você exagerou. Então, o movimento de esticar e dobrar é aquele movimento que eu chego na dor e volto. Eu cutuco e volto. Eu cutuco e volto. Eu vou na cicatriz e volto. Eu vou na cicatriz e volto. E aí, ela vai cedendo, ela vai se modelando de acordo com a mecânica, com o movimento que tem que ser realizado. E logicamente esse treino deve ter sido feito no hospital. Então lá no hospital provavelmente o fisioterapeuta orientou o uso do andador, das muletas. E aí galera, se vocês são físio, por favor me ajudem, né? Já peguei paciente e falou assim, ele nem me falou como é que põe a muleta, qual o tamanho da muleta. Paciente pós-operatório imediato, às vezes ainda está naquela fase meio grog. Você fala, você acha que o paciente está entendendo tudo que você está falando, você saiu dali e já não lembra de nada que você falou. Então, sempre que puder, orientar o acompanhante. Qual é a posição correta da muleta? Se vai ser a muleta axilar, se vai ser a muleta de braço, né? Se vai ser o andador. Para pacientes idosos com risco de queda, o andador é a melhor opção, né? Porque é de 4 pontos. Então, como que ele deve estar utilizando esse andador? Para poder a gente ter um movimento mais adequado e não jogar carga inadequada naquela prótese. Ainda não está na hora de a gente jogar uma carga completa naquela prótese, né? Então, ele tem que estar fazendo com meia carga, né? Vai lá, joga mais peso na outra perna e vai fazendo toda a mudança, toda a mobilização que tem que ser feita. Em casa, quando a gente fala em casa, já mais ou menos ali até um mês da cirurgia, a mobilização, fisioterapia, obviamente, né? Então, o que a gente vai fazer? Tentar utilizar a bicicleta ergométrica para tentar fazer pequenos movimentos. Mas ele não faz ainda aquela rotação completa. Ok, vai e volta, né? Para frente e para trás. Lembrando que eu só posso ganhar força se eu tiver amplitude liberada. Se a amplitude de movimento dele, ou seja, o dobrar e o esticar, ainda estiver muito limitado, não adianta querer colocar força. Não adianta querer fazer movimento com pezinho, né, para ganhar força de quadríceps, não adianta. Por quê? Porque se você ganhar força numa amplitude que ainda não está ganha, você vai limitar ainda mais essa amplitude. Então, ganho de amplitude. Vai na dor, sai da dor, vai na dor, sai da dor e muita extensão de joelho. A ideia é que quando o paciente estiver em torno de um mês pós-cirúrgico, ele já tenha com pelo menos ali uma flexão de joelho em torno de 100, 120, né, ou até 90 graus de flexão de joelho. E uma extensão praticamente completa, ou seja, a extensão tem que estar liberada no mês pós-cirúrgico. Então fica atento. Porque fez cirurgia grande e idoso, a grande maioria dos parentes, da galera, não movimenta, não deixa quieto. Vai doer o movimento, né? Fez os acabou o movimento, gelo. O gelo, melhor amigo, né? O gelo tem que ser feito o tempo todo.
né? Na verdade, até o segundo mês, o paciente tem que estar quase que ficando um peso só, peso total na prótese, certo? Então, a cirurgia de prótese é uma cirurgia que com 3 meses o paciente está praticamente pronto e apto para fazer todos os movimentos, tem que estar caminhando, tem que estar deslocando bem, né? Tem que estar com toda a amplitude. Lógico, a gente vai respeitando o tempo de cada um. No caso da minha mãe, por exemplo, ela fez um pacotão, né? Então, além dela fazer a prótese de joelho, ela fez também Então, assim, o que a gente deveria fazer de locomoção ficou um pouco limitado ainda por conta da placa do dedão, né? O arco é o dedão, que aí limita ela de jogar a carga. Mas se não fosse essa placa, provavelmente ela estava deslocando bem sem nenhum artefato, porque a mobilização do joelho já está livre, a extensão já está livre, e aí sim eu posso ganhar força, eu posso estar movimentando mais e focar um pouco mais no ganho de força. E é isso, né, gente? Queridos, eu amei esse horário. Lógico, assim, eu vou até pedir desculpa, porque eu tô em casa, né? Então hoje tá todo mundo tranquilo, não tem cachorro latindo, tá tudo de boa. Mas pode acontecer que numa dessas gravações cachorro grite, cachorro lata, criança grite, né? Mas realmente esse horário das 20 horas eu acho que ficou muito melhor. É muito rapidinho, é 20 minutos, é para dar dica mesmo, fazer com que vocês entendam que o corpo, né, ele vai muito mais do que só movimento. Eu vou estar falando aqui com vocês sobre a parte emocional, sobre a parte sexual, a relacional. Vou sempre dar dicas para vocês. Qualquer dúvida é só mandar ali no direct ou entrar aqui no YouTube, que eu vou estar também falando ao vivo, né? E no YouTube eu vou estar com essa gravação dele depois lá também. Um videozinho de ontem sobre meditação minuto eu não consegui ainda lançar ele. Eu acabei que tirei ele daqui do Insta porque o som ficou ruim, não ficou legal. Mas eu vou estar postando para vocês em breve isso, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada aí a todos pela presença. Esse videozinho vai ficar rodando aí por 24 horas no Instagram, mas ele tá salvo e vai ficar lá no meu canal do YouTube, Viviane Poubel, no YouTube é Viviane Poubel. E ou no meu site, vivianepoubel.com.br, tá bom? Amanhã, sexta-feira, lembrando que a programação, eu vou estar sempre falando com vocês de segunda a sexta. Segunda e sexta, o tema é parte sexual. Vou estar dando aí, como eu sou sexóloga, vou dar várias dicas, vou dar aqui algumas coisinhas. Oi, coronel! Algumas dicas muito interessantes para vocês. Então, lembrando, de segunda a sexta eu dou essas dicas da parte sexual. Terça e quinta é reabilitação, movimento, corpo. E quarta-feira, aprimoramento pessoal, né? Que aí eu vou estar falando sobre terapia holística, meditação, hipnose. E aí vai, tá bom? Sempre que precisar, só entrar em contato comigo. Beijo a todos e boa noite. Quando você entrou agora e ó, acabou o assunto. Mas não se preocupa. Se preocupa não, porque isso aqui vai ficar online, você vai escutar e vai saber um pouquinho. E hoje eu falei sobre prótese de joelho, é um assunto bem legal. E se você conhece alguém que vai fazer ou que já fez e tá fazendo fisioterapia ou tá querendo algumas dicas de exercício, é só pegar o videozinho aí, tá bom? Então fiquem todos com Deus, boa noite e até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Deixa eu parar aqui no YouTube e um beijo pra vocês.